problema no corpo de Cristo tem a ver com extremos. Legalismo, libertinagem. Então, uma igreja legalista é uma igreja doente. Uma igreja em libertinagem é uma igreja doente. O que nós precisamos é uma igreja que tenha a liberdade cristã. É mais fácil para mim, e algumas pessoas querem que eu faça isso. Chega do público e fala assim: irmãos, é proibido beber bebida alcoólica. Ninguém pode beber vinho, ninguém pode beber nisso, não pode beber aquilo. Eu não tenho condições bíblicas para falar isso, porque, de certa forma, a bebida alcoólica, algumas delas na Bíblia, ela é vista de forma positiva, principalmente o vinho. O vinho, principalmente no Velho Testamento, há momentos que ele é apresentado de forma positiva. Na cultura deles, o vinho era a bebida mais forte. Hoje, em outras culturas, tem cerveja. Então, eu queria que você pensasse em duas bebidas em particular. E a gente poderia falar de outras, mas vamos pensar no vinho e na cerveja. Porque na cultura portuguesa o vinho é importante, embora a cerveja também faz parte. Na cultura brasileira a cerveja talvez é mais comum, embora a cultura do vinho hoje aumentou no Brasil. Então, pense no vinho e na cerveja. E meu propósito aqui não é dar minha opinião, é mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. E também o meu propósito não é trazer proibição. Meu propósito é mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. Olha o que a Bíblia fala sobre bebida quando fala sobre o domínio próprio. Capítulo 20 de Provérbios, verso 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. A nova tradução da linguagem hoje, ela traduz o seguinte: o vinho é zombador e a cerveja provoca brigas. A nova tradução da linguagem de hoje entende que bebida fermentada é o mesmo que cerveja. Então, a NVI, no inglês, ela traduz bebida fermentada para beer. Então, claramente, nós estamos falando dessas duas bebidas. O vinho é zombador e a cerveja provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O próximo versículo eu queria dar para vocês, que também é fabuloso, é ainda no capítulo, deixa eu ver qual é o próximo. Próximo versículo. Vinho é zombador, bebida fermentada, capítulo 23 de Provérbios. Beber sem domínio próprio causa. Então, se você quiser marcar na sua Bíblia, Provérbios 23, importantíssima essa passagem. O que causa o vinho ou a cerveja sem domínio? O domínio próprio é a chave de tudo, tá? O domínio próprio é a chave de tudo. Bem, o que causa? Muito bem, Provérbios 23 diz o seguinte: primeiro, tristeza. De quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários. Todo lugar em que a bebida, vinho e cerveja, é o centro, termina com tristeza. Termina com pessoas ofendendo uma outra. Pessoas falando o que não devem falar, brigando. Em Portugal, o vinho é a bebida que é como água. Em uma denominação no Portugal, os pastores bebem vinho normalmente. Então, eu nunca fui, mas me disseram que na convenção dessa determinada denominação, de manhã é uma paz tremenda. Mas aí eles param para o almoço e tomam vinho. À tarde é briga. Por quê? Não tem domínio próprio. Não tem domínio próprio. Causa tristeza. Segunda coisa que o próximo verso diz é que ela não só causa tristeza, mas traz confusão. De quem são os olhos vermelhos? Eu falei no culto, outro culto, eu estava no São Paulo, num restaurante muito bonito. São Paulo é fabuloso, a gastronomia de São Paulo não tem igual. Um restaurante fabuloso, e essa pessoa de dinheiro, de posse, prefeito de uma grande cidade no São Paulo, não de São Paulo, mas prefeito de uma cidade, ele não é crente, mas estava ali com a gente, ele encontrou conosco, ele não veio conosco, mas estava no restaurante e sentou com a gente, me apresentaram. Bebeu vinho, bebeu o segundo, bebeu o terceiro, estou vendo só um bebendo. Falei, até onde ele vai aguentar? Acabou de comer, ele fez uma coisa que eu nunca vi isso. Eu já fui a Portugal, no Porto, mas nunca vi isso.
ele pegou e pediu um vinho do Porto caro, pegou e colocou todo o vinho do Porto dentro de um, como não sei o que foi em português, decantador? Um decanter, para você decantar, abrir o vinho. Você jogou ali dentro. Eu nunca vi botar vinho do Porto dentro do decanter, mas ele botou, talvez faça assim, eu não sei. Eu falei, será que ele vai beber esse vinho? O vinho do Porto tem 18 graus, 18% de álcool. Tomou um, tomou dois, tomou três. E daqui a pouco aquele homem, que é um homem que tem dinheiro, tem honra, prefeito, começa a falar bobagem. Começa a agir como uma pessoa estúpida. Confusão. Então, o problema da bebida é assim, começa bem, daqui a pouco, tremenda confusão. Próximo verso diz o seguinte, não só ela causa confusão, mas o verso 30 diz assim, de quem são os jovens? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Sabe qual é a palavra-chave aí? Que você tinha que subir na sua Bíblia? Os que, diz o seguinte, dos que demoram. A palavra é demorar. O problema não é beber, o problema é demorar bebendo. O problema não é uma cerveja, o problema é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, porque não para na primeira. Quem tem problema com bebida nunca para na primeira, não para no primeiro copo. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura da bebida misturada. E aí, o próximo versículo diz, não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Por quê? No fim ele morde como a serpente, envenena como víbora. Então a bebida sem controle, ela causa isso tudo, ela causa problema nos rins. O rins não foi feito para processar tanto álcool, Deus não criou o homem assim. Foi Deus que deu a capacidade do homem. Jesus transformou a água em vinho. Alguém pensa que foi água em suco de uva. O texto não diz isso. Jesus transformou a água em suco de uva. Não. Jesus transformou a água em vinho. O meu problema com as pessoas que querem beber, elas dizem assim, Jesus transformou a água em vinho. Mas Jesus nunca foi bêbado. Jesus nunca perdeu a sua maneira de ser. E é muito importante a gente entender isso. Porque o final é triste. E aí, o próximo versículo diz assim, causa alucinação, verso 33. Seus olhos verão coisas estranhas, e sua mente imaginará coisas distorcidas. A pessoa começa a falar aquilo que não deve falar. E aí, olha como é que a Bíblia é maravilhosa. O próximo versículo diz o seguinte, muito interessante, que causa o vício. Não só alucinação, mas causa o vício. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Uma pessoa que começa a beber e dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Está apanhando, está sofrendo, mas quer beber mais. Então, queridos, domínio próprio. Eu respeito pessoas que dizem, pastor, eu tive problema nisso, eu vim de uma vida de bebida, então eu abro mão, eu não quero mais, eu respeito você. Continue assim, para você é um veneno. Eu também respeito pessoas que entendem que a bebida, talvez um vinho,